A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Quando a igreja ela nos propõe a penitência, o jejum, as penitências, não é para a gente sofrer. Não é para a gente fazer com que o nosso corpo sofra, não. Mas é para buscar um equilíbrio na nossa vida espiritual e também na nossa vida física, na nossa vida de convivência. É o equilíbrio que nós temos que buscar. Então a humildade, irmãos e irmãs, é isso. É buscar na nossa vida um equilíbrio. Somente o humilde, somente a pessoa humilde, ela sabe ser corrigida. Se nós não temos humildade, nós não sabemos ser corrigidos pelos outros, né? A pessoa nos fala às vezes um defeito, uma fraqueza que nós temos, ao invés da gente pensar, analisar se nós temos ou não esse defeito, temos ou não essa fraqueza, nós vamos atacar a pessoa, né? Atacar aquele que nos disse, ao invés de analisar a nossa vida e falar assim, será que eu não estou precisando de um remédio para essa minha fraqueza? Será que eu não estou precisando de um remédio, né, para esse meu jeito de ser, para esse meu buscar o primeiro lugar, buscar um lugar de destaque, de holofote? Certamente, se Jesus estivesse falando desse evangelho hoje, ele ia falar também das redes sociais, né? Às vezes a gente busca tanto holofote, né? Tanto o primeiro lugar nas redes sociais. Será que um pouco mais de discrição, né? Um pouco mais de sobriedade no uso das redes sociais também não é um remédio, não agir contra, um remédio contrário àquilo que nós estamos buscando e que não nos faz bem, que não nos ajuda? Então, a primeira característica, né, da humildade que Santo Inácio pode nos ajudar, né, a encontrar, a meditar a partir desse evangelho de Lucas é isso, né? É olharmos a nossa vida e vermos aquilo que nós temos que fazer para ir contra as nossas tendências de buscar o primeiro lugar. Eu falava, né, nesse final de semana em algumas missas, que antigamente, né, muito antigamente, não é a minha época de seminário não, né, mas no seminário, no convento, né, tinha uma época que as pessoas colocavam, né, os responsáveis colocavam a mesa, serviam a mesa e tinha que se comer de tudo aquilo que estava na mesa, independentemente se gostava ou não gostava, porque isso, né, era um gesto de humildade, né? Colocava lá, às vezes eu brinco com a minha sobrinha, né, com a minha sobrinha, com o meu sobrinho lá, ó, tem que comer chuchu, né? Ela, chuchu não, tio, chuchu não quer, né? Mas às vezes assim, é um gesto de humildade, né, que nos ajuda também a receber as coisas como um dom, né, como algo gratuito. Então na nossa vida a gente tem que aprender a controlar o nosso corpo e controlando o nosso corpo, né, e se agir contra, controlar também o nosso espírito, buscar esta humildade interior. A segunda característica, né, da humildade que nós podemos colher desse evangelho e que pode nos ajudar ao longo dessa semana. Vocês perceberam que para Jesus no evangelho não é importante o primeiro lugar ou o último lugar? Por que não é importante? As pessoas buscavam o primeiro lugar, né? Daí Jesus falou assim, ó, tem que buscar o último lugar. E as pessoas que buscaram, né, que vão no último lugar, o que acontece com essas pessoas? Elas são convidadas a virem mais para frente. Para mostrar o quê, irmãos e irmãs, né? Que de fato, né, o primeiro ou último lugar é indiferente. O que importa, irmãos e irmãs, o que realmente importa e o que realmente é a humildade é a liberdade interior que nós temos que ter diante do primeiro ou do último lugar. Santo Inácio, né, na sua experiência lá em Manresa, depois ele vai, né, elaborar isso, pensar, meditar sobre isso, e disso vai nascer aquilo que nós chamamos de indiferença inaciana. Uma indiferença que não é você ser indiferente, né? Para mim tanto faz, tanto fez, não é isso, né? Mas é uma indiferença que é uma liberdade interior para fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Seja a vontade de Deus sentar no primeiro lugar, seja a vontade de Deus sentar no último lugar. Essa indiferença inaciana. O humilde servo do Senhor, quando nós vivemos esta humildade, esta disponibilidade interior, nós somos capazes, né? Deus nos faz capazes de fazer a sua vontade, seja ela qual for. Então na nossa vida, se nós queremos saber se nós estamos exercitando a humildade, nós temos que nos perguntar, será que eu tenho essa indiferença inaciana, ou seja, essa disponibilidade interior de fazer a vontade de Deus, seja ela qual for? O Papa Francisco, né, ontem ele criou 20 novos cardeais para a igreja, e no seu discurso para os cardeais ele falava assim, bom,
vocês como cardeais, os senhores como cardeais, vão ter que muitas vezes falar com os poderosos desse mundo. Vão ter que falar com o presidente da república, né, com as pessoas importantes, né, empresários, pessoas que têm um destaque na sociedade. Vocês vão ter que falar, conversar com essas pessoas, porque faz um pouco parte, né, da missão de vocês como cardeais da igreja. Mas o que é importante? Não é importante conversar com as pessoas mais importantes da sociedade somente. O importante é vocês conversarem com essas pessoas da mesma forma, da mesma maneira que vocês conversam com uma pessoa que vem bater a porta para pedir um conselho, para pedir uma ajuda. Isso que é importante para eles e para nós também, né? Essa indiferença. Não importa com quem eu estou conversando. Para mim, quem quer que seja com quem eu estou conversando, é Jesus presente. Isto é um sinal de humildade. Então não importa se eu estou no primeiro lugar ou no último lugar. O importante é fazer a vontade de Deus. Então essa indiferença inaciana, ela gera no nosso coração o quê? O desapego. Né? O humilde é a pessoa desapegada. O importante para o humilde é fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.